Olá, sejam muito bem-vindos à Febraban Tech 2025. Eu sou o Murilo Giacomassi, Head de Conteúdos Co-Branded da MIT Sloan Manager Review Brasil, e hoje eu estou aqui com o Elias Gunning, que é Head Global do Capgemini Research Institute para Financial Services, para falar sobre as descobertas do World Wealth Report 2025 e a grande transferência no Brasil. Esse é um estudo produzido pela Capgemini que já está na sua 29ª edição e a gente vai explorar um pouco dos insights dele e comparar também com o estudo do ano passado. Seja muito bem-vindo, Elias. Muito obrigado. Prazer estar com você aqui. Bom, Elias, então para a gente começar, vamos falar aqui sobre o World Wealth Report. Ano passado a gente falou aqui sobre os dados do mesmo report, só que em 2024, né? Em que a Capgemini iniciou o mapeamento de grandes transferências de gestão de patrimônio. E agora vocês acabaram de lançar o report de 2025. Qual que é a principal mensagem da edição atual, olhando para a diferença entre a edição atual e a edição do ano passado? Murilo, faz 29 anos que fazemos esse reporte. Então, cada ano, em junho, saímos com o mesmo reporte para falar o que está acontecendo no mundo do private banking, do wealth management. Certo. E cada um usamos um tópico bem específico. Ano passado falamos do ultra high net worth individual, gente que tem mais de 30 milhões de dólares e como eles estão se comparando a banca privada com o family office. E esse ano falamos de um assunto super importante que é a transferência de riqueza, the Great Wealth Transfer. 83,5 bilhões de dólares, são 12 zeros, 83 com 12 zeros, vão a trocar de mão. Vão a ir do baby boomer, nossos pais, a nós, a Generation X, Millennial e Generation Z. Agora, os pais e os filhos têm um comportamento diferente. E como eles consideram o que é importante para eles, vai fazer que vão ficar ou não ficar com o mesmo private bank de antes. E cada vez mais eles buscam diversificar não só a gestão da carteira, mas também os tipos de investimentos, né? Acho que olhando muito para ESG, esse tipo de coisa. A geração Z, a geração X, Millennial e Z tem um comportamento super diferente dos pais. Os pais ainda estão no final da sua vida, então estão mais em o que chamamos wealth preservation, proteger sua fortuna. Outros, mais jovens, têm mais tempo, então são mais agressivos, wealth growth. E onde este wealth growth está em alternative investment, em equity, em real estate, e então vai ter mais tempo para fazer coisas mais agressivas. E tem algo que se chama cryptocurrencies, que está na cabeça de todo mundo. Legal, legal. Vamos falar de criptos daqui a pouco. Passando aqui para a próxima pergunta, pela primeira vez o report ele vai além da investigação da América Latina e fala também sobre dados do Brasil, né? O que você pode dividir com a gente sobre o Wealth Management por aqui no Brasil? Antes de falar do Brasil, vamos a falar um pouquinho do mundo. E cada ano avaliamos a riqueza mundial. Certo. E é importante para saber como banca privada pode crescer ou não. No ano passado, a riqueza havia subido a 86,8 trilhões de dólares e esse ano tivemos um crescimento ainda mais. Passamos a barra de 90 trilhões. Estamos a 90,5 trilhões de dólares, que é um bom crescimento ano a ano. Isso a nível mundial. Certo. O negócio do Brasil não ficou tão bom. O Brasil, desses 80 ou 90 trilhões, tem uns 4 ou 5 trilhões. O ano passado, a riqueza do Brasil estava a 4,9 trilhões de dólares. Esse ano baixou. Baixou a 4,8 trilhões. Perdimos 129 bilhões de dólares. Por que isso? Nada mais que a depreciação real do dólar. Sim. A riqueza local, quando falo com a gente aqui, a gente cresceu na riqueza, mas não real. Quando você traz isso, Dolarizado, baixou totalmente. Então, o mundo subiu, Estados Unidos subiram muito bem, tem um crescimento de mais de 8%, Brasil baixou de 2%. E isso, olhando para o cenário da América Latina, os outros países também que têm uma moeda desvalorizada frente ao dólar, também devem ter sofrido esse mesmo impacto. Totalmente. México sofreu, Argentina sofreu, Brasil sofreu. A economia brasileira é tão grande que o impacto é ainda maior. Então, o Brasil sofreu e toda a América Latina sofreu. Perfeito. Somos um país continental, né? A pesquisa mostra que 81% planejam mudar de gestor em até 2 anos após a herança. E os dados do relatório eles revelam também sobre a disposição da geração do High Net Worth Individuals em romper com os provedores de seus pais? Os pais se acostumam a criar sua riqueza falando, tomando cafezinho com o Relationship Manager. Nossa geração está olhando o screen todo dia. Olhando para o e não somente nós, todo mundo. Então, a nova geração, o que chamamos o Next Gen High Net Worth Individual, que a gente também que é o Generation X
Generation Millennial e Generation Z. Não são gente que tem 15 anos, hein? Generation X é minha idade, 44 até 59 anos. Mas toda essa geração está falando, eu preciso 4 coisas diferentes de meus pais. Preciso novas assets, nova categoria. Sim. E o private debt, private equity estão subindo muito, criptomoeda também. Segundo, não quero mais invertir onde meus pais investiram, no Brasil, Miami e Zurique ou Geneva. Quero ter uma abertura mais grande. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, preciso ter um relacionamento muito mais personalizado. E personalizado não significa gente que fala tudo bom, mas minha riqueza é muito mais diversificada. Sim. Em asset e em geografia. Preciso que meu relationship manager me conheça bem em tudo isso. E finalmente, digital. Se você não me dá isso, vou ir a outro negócio. E por isso que tem 80% do Next Gen High Net Worth Angel falam, se o fornecedor de meus pais não me dá o que eu preciso, vou embora. E é um desafio para o manager dessas carteiras, porque ele tem que olhar cada vez mais com uma visão globalizada, não só de investimento, mas também de tipos de investimento, né? Então ele tem que entender diversos mercados, Ásia, Emirados Árabes, mercado América Latina, e também olhar para diferentes carteiras, porque como a gente comentou no começo da entrevista, para esses managers. Acho que é uma pergunta bem importante. E para dar um pouquinho de contexto, falamos com mais de 6.000 High Net Worth Individuals, e toda a minha informação vem desses 6.000, que de primeira mão, eles falaram para nós, eu preciso isso. Desses 6.000, 2/3 são heredores. Importante. Mas também falamos com 1.300 Relationship Managers e perguntamos para eles onde vocês estão. E falaram mais primeiro que nada. Estou muito mais fidel ou leal a meu cliente que a meu empregador. Então, se amanhã meu cliente fala eu não estou contente com o Banco X, não tenho problema. O Relationship Manager deixa o Banco X e vai no Banco Y. Isso é importante. Segundo, o RM falou, hoje meu cliente está tendo uma carteira mais complicada e preciso poder acompanhar ele de forma real time. Real time é super complicado para uma carteira complexa. Então, ele vai precisar de ferramentas que permitem fazer isso para ele. Terceiro, o cliente fala, eu quero estar UAE, quero estar na Singapura, quero estar em Hong Kong, e o Relationship Manager tem que poder fornecer isso. E a resposta é super fácil do Relationship Manager. Se meu empregador, o Banco X, não me dá tudo isso, vou deixar esse empregador e vou ir com o meu cliente. Perfeito, ele acompanha a carteira e não o empregador. Perfeito. Eu acho que isso até puxa um gancho aqui da nossa próxima pergunta sobre criptoativos, né? Como que a crescente demanda por ativos alternativos como criptoativo, private equity, transforma o modelo tradicional de alocação de portfólio? Cada vez que fazemos nossa pesquisa, avaliamos a distribuição da riqueza em asset class. Temos 5 categorias. Caixa, cash, renda fixa, que é fixed deposits, imóveis, real estate, ações, equity e alternativa. E então vamos avaliando ano depois de ano, geografia por geografia, idade por idade e também homens e mulheres, a distribuição de seus ativos. Certo. E temos uma coisa para chegar a alternativas que faz um tempo que a alternative investment vai subindo. Isso é bem interessante. Que são alternativos? Private equity, private debt e outras muitas coisas e digital assets, que é a criptomoeda. Criptomoeda ainda não é uma asset class sólida, é uma asset class de alta flutuação, mas está evolucionando mais e mais presente na cabeça da gente. E com toda a geração de stablecoin que está entrando agora, achamos que o alternative investment vai subir, private equity vai subir, porque o high net worth tem um horizonte mais longo e querem fazer uma diversificação. Então, digital assets, cryptocurrencies, stablecoin vão começar a subir. Legal. Quando falo com os bancos tradicionais, falam, não entramos muito nesse negócio. De novo, se o banco não oferece isso e que eu, como high net worth angel, preciso isso, você conhece? Vou procurar outra instituição. Exatamente. Eu acho que
a cryptocurrency está cada vez mais se tornando mais presente nas carteiras de investimento e como você comentou há pouco, essa geração que está vindo agora, ela é uma geração mais arrojada, né? Ela tem mais tempo para arriscar, diferente dos boomers que eram os donos da carteira e agora tá sendo herdado, né? Então eu vejo também muito isso, que isso está ajudando a essa, entre aspas, popularização das criptoativos. E como que o papel dos Relationship Managers está evoluindo com a adoção de plataformas digitais, inteligência artificial, automação? A gente falou aqui muito sobre o desafio desses managers em fazer essa gestão de carteira, em olhar para um mercado globalizado. Como que essas ferramentas têm auxiliado esses managers? A vida do Relationship Manager fica bastante complicada. É complicada porque tem que ter uma visão multigeográfica. Tem que ter uma visão multigeracional. Ainda os países não foram. E a riqueza está passando a várias gerações. E tem que ter um asset class diversification em um ecossistema econômico, político, geopolítico ruim. Então, eu como cliente vou ver a você, meu Relationship Manager, e tenho todas essas perguntas e tenho que fazer para você. Mas tenho uma coisa a mais. Tenho ChatGPT ou qualquer AI. Então, o que eu faço? Vou lá, comparo o que preciso, o ChatGPT com um agent que eu tenho me conhece melhor e melhor. E ele me recomenda de fazer ABC. Vengo a falar com você e preciso que você me confirme o ABC. Você tem menos tempo, menos informação e tem a dificuldade de ter que conhecer tudo o que está acontecendo no mundo. O ChatGPT está muito mais reativo porque tem a informação correta. Então, sua vida de Relationship Manager fica bem complicada. Então, por isso que é importante equipar, para que os bancos tenham que equipar o Relationship Manager com ferramentas do real-time, personalization e relevant. Coisas relevantes para cada um. Não é suficiente que você me diga, a Ásia está subindo. Você tem que me dizer, você tem 10% na Ásia e está demais no Hong Kong e pouco na Singapura. A dificuldade sua se multiplicou por muito. E uma vez mais, eu tenho o ChatGPT que me dá o que eu preciso. Dá o que você precisa na hora que você precisa, né? Na velocidade que você precisa. Eu vejo que esses managers, eles têm que usar a IA como uma aliada também do dia a dia deles, né? Porque hoje não faz mais sentido você abrir as notícias para entender o que aconteceu na Ásia, o que aconteceu no Oriente Médio, né? Então a IA ela já tem que fazer esse filtro. E claro, a gente tem que não pode tomar tudo que a IA traz pra gente como uma verdade, porque a gente sabe também que ela consulta diferentes fontes e essas diferentes fontes divergem entre si. Mas eu acho que é muito isso, assim, o mesmo papel que o cliente do manager ele faz de pesquisar antes na IA para ir lá conversar com ele, pedir uma diversificação, um palpite da carteira, esse manager também tem que fazer, né? Também tem que fazer a lição de casa dele. E eu concordo com isso que você comentou, assim, acho que as instituições que não fornecerem essas ferramentas para os managers vão ficar para trás, vão ficar... Exatamente. E o número é grande, 83 trilhões. E algo importante que falamos no reporte, que convido todos vocês a ler o reporte, que esse não vai acontecer em 20 anos. 30% vai acontecer em 5 anos. 60% vai acontecer em 10 anos. E depois vai seguir. Então, para qualquer banco hoje que tem esse estoque, tem um risco grande de perder esse dinheiro, ou tem uma oportunidade ainda mais grande de recuperar mais. Veio no Brasil, faz uns dias que estou no Brasil, veio mais e mais wealth tech companies, que estão, quando falei com eles, tem tudo certo. Super digitais, super jovem, super internacional, super alternative classes, e falaram para mim, temos uma visão global, porque o cliente confia em nós para nos dar acesso à sua banca no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa, etc. Legal. E eles têm uma competitive advantage que joga em favor dos novos e não dos tradicionais. Legal. É isso que você falou, um ponto interessante. Além de ser um momento que você precisa se atualizar, né? Porque você pode perder ali o seu cliente para um banco que está atualizado, também é um momento de muita competitividade também, de você tentar atrair mais pessoas. Então, você tem que sair na frente não só para manter, mas também para atrair quem está trocando de instituição porque não está satisfeito. Passando aqui para a nossa última pergunta, o relatório ele mostra um forte envolvimento de diversificação geográfica por parte dos Next Gens. Como que isso afeta a competitividade dos tradicionais centros financeiros globais, né? A gente tinha uma tendência de ter os centros financeiros e hoje o mundo é um centro financeiro como um todo, né? Como que isso afeta? Os brasileiros gostam de investir no Brasil,
nos Estados Unidos e na Suíça. A nova geração, que seja brasileiros, que seja franceses, que seja americanos, olham muito a Singapura, olham muito a Hong Kong, um pouquinho mais agora, mas olharam e vão olhar de novo a Hong Kong. Olham UAE, olham a Saudi Arábia. Então, essa diversificação geográfica passa a ser uma realidade. Legal. Por quê? Porque tem uma estabilidade financeira mais grande, tem uma optimização fiscal bastante boa e tem uma diversificação de portfólio que é importante. Os grandes bancos brasileiros não podem dizer, fica comigo, tenho um posto em Miami, São Paulo, Miami, mundo fechado. Não. São Paulo importante, Miami importante, Geneva ainda importante, mas o resto do mundo fica mais e mais importante. Legal. E o UAE está tomando um protagonismo muito grande, né, como centro financeiro. A Ásia sempre foi, mas agora está vindo mais aqui para o nosso lado, então eu acho que não faz mais sentido eu ter só uma sede em Miami, como você comentou, e uma na Suíça, né? Tem que estar globalmente localizado, porque a gente vê também as novas tecnologias, as grandes empresas que eu acho que vai muito as big techs, né, que vai muito de encontro com essa diversificação de carteira que essa geração está buscando. Elas não estão mais só presentes nos Estados Unidos, no Vale do Silício, né? Elas estão mais na Ásia, nesses locais, então eu acho que esse é o grande ponto, né? Tem que follow the money, né? Para onde o dinheiro está indo é onde eu vou querer diversificar, onde eu vou querer investir. Então, acho que esse olhar ele é importante não só para diversificar a carteira, mas também para você ter esse conhecimento mais amplo de mercado como instituição. Perfeito. Bom, Elias, foi muito bom o papo. A gente encerra aqui o nosso papo. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, fique ligado. A gente vai estar produzindo muito conteúdo na Febraban esse ano, novamente em parceria com a Capgemini. Então, fique atento às nossas redes sociais.